Revelado, a incrível empregada que descobriu o lado oculto da esposa do milionário e a calou, Clara sempre soube que sua vida era marcada por desafios. Diariamente, ela acordava cedo, suas mãos calejadas e coração cheio de esperança. Mãe solteira de 2 filhos, morando em uma casa humilde na zona norte do Rio de Janeiro, ela trabalhava como empregada doméstica no luxuoso apartamento de Fernando e Luciana. Enquanto limpava os suntuosos móveis de design e organizava a cozinha impecável, tinha de ver, dia após dia, a vida opulenta dos patrões. Fernando, um empresário de sucesso, e a bela Luciana, sempre com um sorriso perfeito, rodeados por riqueza e status, pareciam ter o mundo aos seus pés. Mas a rotina de Clara não era apenas sobre o que via. Era uma batalha constante contra a insegurança, contra o receio de que seus filhos não tivessem o futuro que ela tanto sonhava. Afinal, o seu lar era um contraste gritante em comparação ao brilho do apartamento dos patrões, a luz mal entrava em sua casa, e a comida muitas vezes era escassa. Ela não deixava que isso a desanimasse, orgulhando-se de cada pequena vitória, como garantir que seus filhos tivessem educação e dignidade. Certa manhã, enquanto organizava a biblioteca de Fernando, ouvia os murmúrios cautelosos de Luciana ao telefone. O tom de sua voz indicava que havia algo a esconder. Intrigada, Clara apenas observava, até que Juliana, sua antiga amiga e agora babá, apareceu. A alegria do reencontro rapidamente se transformou em segredos revelados. Juliana, com os olhos brilhando de confiança, começou a falar sobre a vida aparentemente perfeita de Luciana, e o que era mais marcante, a mulher que todos admiravam na verdade era envolta por um manto de mentiras e traições. Clara ficou em silêncio, ouvindo atentamente. As palavras de Juliana eram como um pesadelo revelador, cada detalhe parecia uma facada no seu peito. Luciana saía à noite, tinha encontros secretos e suas mentiras estavam prestes a desmoronar o mundo de mentiras que construíra. No entanto, a inquietação cresceu em Clara. Afinal, o que fazer com essas informações? Seria certo manter tudo isso em segredo, arriscando a vida de sua família pela segurança financeira que o emprego representava? Pensamentos conflitantes dançavam em sua mente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, determinado a enfrentar o que vinha pela frente. Clara reuniu toda a coragem que tinha. A ideia de confrontar Luciana parecia insana, mas era necessária. Ela sentia que não podia mais assistir a vida se desenrolar enquanto todos ao redor eram manipulados pelas mentiras. Quando o momento finalmente chegou, e Clara se deparou com a esposa do milionário, a tensão era palpável. Luciana, ao ouvir as palavras sinceras de Clara, parecia perder a compostura que sempre exibirá. O confronto era inevitável. O apartamento, antes um símbolo de tudo que Clara almejava, agora se tornava um verdadeiro campo de batalha emocional. E, enquanto a verdade emergia como um monstro adormecido, Clara percebeu que não apenas desafiava Luciana, estava se desafiando, encontrando uma força que havia escondido por muito tempo. O que seria a conclusão dessa luta? As consequências podem ser devastadoras para ambos. Mas será que Clara, fiel à sua verdadeira essência, finalmente encontrará seu lugar neste mundo? A resposta está prestes a ser revelada. Os olhos de Clara brilhavam com uma mistura de determinação e temor. O coração batia forte, e ela sentia que, a cada palavra que saia de sua boca, um pedaço de sua alma estava em jogo. Luciana, você não pode continuar vivendo assim. As mentiras estão prestes a pegar você. Sua voz ecoava em meio aos luxuosos móveis que agora pareciam tão vazios quanto ela se sentia por dentro. Luciana, em um primeiro momento, manteve a postura, mas Clara pôde ver a fissura na máscara impecável que a esposa do milionário sempre usou. Ela tentou desviar do assunto, mas foi impossível ignorar a facada das verdades não ditas que pairavam no ar. Você não sabe do que está falando, Luciana disparou, mas o olhar perante Clara parecia perdido,
Como se já estivesse buscando uma rota de fuga. Ouvindo aquelas palavras duras, Clara se sentiu ainda mais fortalecida. Sabia que o amor e a confidencialidade que Luciana mantinha em segredo eram apenas nuvens escuras disfarçadas de felicidade. Eu ouvi suas conversas. Eu sei como você age, isso não é vida. Clara conseguiu finalmente se impor, fazendo com que Luciana parecesse menor, fragilizada. Para a surpresa de Clara, algo mudou no olhar de Luciana. Havia uma mistura de raiva e vulnerabilidade. Clara viu uma mulher que, no fundo, também era presa de seus próprios medos. Luciana, que sempre parecia tão forte, agora se tornava uma figura trêmula. O choque da conversa fez com que Clara reavaliasse sua posição. As vidas entrelaçadas por um fio de mentiras e desejos não realizados estavam prestes a se encontrar de forma brutal. E quem seria ela para julgá-la? Afinal, Luciana passou a mão em seus cabelos, um gesto nervoso que Clara já havia visto antes. Você não entende nada. Eu só queria ser amada, sair, sentir algo. A voz de Luciana se quebrou, e a revelação de sua fragilidade ressoou no peito de Clara. A empatia começou a invadir o espaço entre elas, enquanto Clara ponderava sobre os desafios enfrentados. Ambas mulheres estavam, de muitas maneiras, lutando batalhas semelhantes, mesmo que em lados opostos. O que, então, poderia ter sido um embate catastrófico, transformou-se em uma troca inesperada de experiências e fragilidades. Mas, antes que o clima de compreensão pudesse se estabelecer por completo, a campainha tocou, quebrando a tensão que pairava no ar. O coração de Clara parou por um segundo. Quem poderia ser? Com certeza não era o momento certo para interrupções. Luciana olhou, pálida, parecendo se preocupar com a possibilidade de uma nova intrusão em sua vida já tão complicada. Seja quem for, não quero que ninguém saiba, murmurou ela, quase em um sussurro. Clara, repleta de insegurança e curiosidade, hesitou antes de caminhar em direção à porta. Foi nesse instante que a adrenalina tomou conta. O que aconteceria se ela abrisse a porta e revelasse um novo segredo, um novo desafio em um caminho já repleto de riscos? A dúvida ecoava em sua mente. Com a mão trêmula, Clara afastou a cortina e olhou pelo olho mágico. Para sua surpresa, a figura à sua frente era uma conhecida, era Juliana, sua amiga e agora babá. E a expressão no rosto dela estava longe de ser tranquilizadora. Clara respirou fundo e virou-se lentamente para Luciana, que tinha o rosto pálido e os olhos arregalados. O que Juliana estava trazendo para esse embate emocional? E por que ela parecia tão assustada? O aperto no coração de Clara cresceu, e a realidade da situação tomou forma novamente. A trama de histórias e mentiras estava prestes a se desenrolar ainda mais intensamente. O que mais estava por trás da porta? Clara hesitou. A campainha parecia ecoar em seus pensamentos, preenchendo a sala com uma tensão palpável. Juliana logo perceberia a atmosfera carregada, e isso não poderia ser bom. Insegura, ela olhou para Luciana, que ficou rigidamente quieta, como se cada respiração sua fosse um ato de coragem em um campo de batalha. Você vai abrir? Luciana perguntou, a voz quase inaudível. Clara forçou uma respiração profunda, o desejo de proteger a amiga conflitava com a necessidade de entender o que estava acontecendo. Com uma atitude decidida, Clara se dirigiu à porta. A imagem de Juliana através do olho mágico se ampliou. Os cabelos bagunçados e o olhar apreensivo mostravam que algo a perturbava. Clara girou a maçaneta e abriu a porta, quase sem fôlego. Juliana! O que aconteceu? Clara questionou, sua voz revelando um misto de preocupação e curiosidade. Clara! Eu preciso falar com você urgente, disse Juliana, quase em um sussurro, enquanto ela adentrava apressadamente o apartamento. Seus olhos se deslocaram rapidamente para Luciana, e a tensão envolveu o ambiente como um manto pesado. Do que se trata? Clara foi direta, a ansiedade tomando conta. Tentava ler os sinais, mas os gestos de Juliana eram apressados e confusos. Você não vai acreditar no que eu descobri, Juliana iniciou, sua voz tremia ao falar. Ela olhou mais uma vez para Luciana, que se mantinha em um canto, como uma sombra. Acho que Luciana está em perigo. Você precisa ouvir isso.
A conversa parou no instante em que as palavras de Juliana penetraram a mente de Clara. Um misto de receio e uma centelha de esperança surgiu dentro dela. Perigo? Como assim? Com um olhar sério, Juliana se aproximou de Clara, baixando a voz. Eu ouvi algumas coisas duras. Luciana não está apenas lidando com a vida que você conhece. O marido dela, ele, não é quem todos pensam que é. Ele está envolvido em algo muito mais sombrio. A revelação a atingiu como uma onda. Clara olhou para Luciana, buscando qualquer sinal de confirmação ou desespero. Do que você está falando? Luciana perguntou, finalmente quebrando o silêncio, sua voz agora cheia de insegurança. Eu não posso falar aqui. Precisamos de um lugar mais seguro. O que me disseram não é para ser revelado de qualquer jeito, Juliana respondeu, sua expressão tornava-se mais grave a cada palavra. Clara fez uma pausa, as peças do quebra-cabeça se organizando delicadamente em sua mente. Algo não estava certo, e a ideia de que Luciana estivesse em perigo fez o coração dela acelerar ainda mais. Era difícil, mas suplicar não estava nos planos de Clara. Vamos para o quarto, ela decidiu, abrindo caminho para que as duas entrassem. A privacidade oferecia uma proteção contra o mundo exterior e também um abrigo para aquelas verdades difíceis. Uma vez lá dentro, Clara se virou para Juliana, a tensão agora quase visível entre elas. Fale. O que você sabe? Juliana respirou fundo, parecendo buscar palavras cuidadosamente. O marido de Luciana está tendo seus negócios monitorados. Ele está envolvido com pessoas perigosas, e uma delas pensa que Luciana sabe mais do que deveria. O rosto de Luciana empalideceu. Clara sentiu o ar se tornar denso e pesado. Você quer dizer que eles podem fazer mal a ela? O medo transbordava de sua voz. Juliana acenou com a cabeça. Precisamos agir rápido. O problema é maior do que você imagina, e precisamos de uma estratégia. Não podemos deixar Luciana sozinha agora. Elas estão sendo observadas. O peso das palavras deixou Clara sem fala, enquanto um novo desespero se instalava. O que fazer agora? Como proteger Luciana sem criar mais problemas? Sinto que a vida dela depende de nós, mas, e se ela não quiser nos ouvir? Clara refletiu, a dúvida se aninhando em seu coração, e a atmosfera pesada em volta delas implorava por uma solução. Contudo, uma pergunta ardente queimava na mente de Clara. A verdade estava prestes a destruir ou salvá-las. E nesse momento, apenas uma certeza ecoava. A verdadeira batalha estava prestes a começar. Clara ficou em silêncio, absorvendo tudo. O olhar de Luciana, que antes refletia a barreira de uma amizade forte, agora parecia mais frágil que uma bolha prestes a estourar. A ideia de que seu mundo poderia desmoronar a qualquer momento a deixava tensa. A sala estava carregada de sentimentos, e qualquer palavra a mais poderia desencadear uma avalanche. Precisamos saber mais, Juliana insistiu, interrompendo o pesadelo silencioso que se formava. O que exatamente o marido de Luciana faz? Você precisa ser honesta, Luciana. Não podemos agir sem informações. Luciana, que até então parecia perdida em seus pensamentos, finalmente se manifestou. Ele tem uma empresa de segurança. Mas, na verdade, nunca conversamos sobre os clientes, a voz dela tremia. Eu confiei nele, sempre acreditei que era só um trabalho normal. Normal? Juliana se adiantou, a preocupação estampada no rosto. Esse tipo de negócio atrai gente comprometida, Luciana. Se ele tem clientes perigosos, você pode estar em uma situação de risco inimaginável. Eu confiei em você. Luciana disparou de volta, sentindo a pressão aumentar. Confiamos em você, Juliana. Não estou preparada para ouvir isso. Clara percebeu que a situação estava se agravando. A tensão entre as duas crescia em cada segundo. Pessoal, calma. Vamos focar no que importa agora, ela interveio, segurando ambas pelos braços. A verdade é que todas nós estamos envolvidas nisso. Precisamos ser um time. Como um estalo, algo se passou pela mente de Clara.
Ela se lembrou de um folheto que tinha encontrado na casa de Luciana. E se formos até a empresa? Talvez possamos descobrir algo, mesmo que não queiramos mais envolver você, Luciana. Luciana balançou a cabeça, liberdade e medo se misturando em seu olhar. Não sei, Clara, isso pode ser perigoso. E se eles souberem que estamos atrás deles? Juliana olhou para Luciana, seu tom mais suave. Foi por isso que eu disse que devemos agir rápido. A inércia pode ser fatal. Não podemos deixá-las te monitorar. Precisamos trabalhar com informações, e o tempo é essencial. Mas o que faremos depois? Luciana olhou para Clara, buscando uma resposta que pudesse acalmar. E se as coisas se tornarem piores? E se o meu marido descobrir que estamos falando sobre isso? O silêncio na sala foi ensurdecedor. Clara sentiu a pressão em seu peito, o medo de perder a amiga nas garras de algo tão obscuro. Mas, afinal, o que era mais arriscado? Ignorar a situação ou enfrentá-la e agir? Estaria disposta a se encontrar com ele? Se a gente for lá, ao menos saberemos a verdade. E se for perigoso demais, daremos um jeito de sair. Precisamos decidir juntas e entrar de cabeça, Clara disse com determinação. Os olhos de Luciana brilharam com lágrimas contidas, mas havia uma centelha de coragem começando a se formar. Se for a única maneira, ela respondeu timidamente. Juliana começou a digitar no celular, buscando rapidamente informações sobre a empresa de Luciana. Vamos verificar tudo. Podemos encontrar um modo seguro de nos aproximar. Não estamos sozinhas, e isso é uma vantagem. O relógio parecia correr contra elas, e com a urgência crescente, Clara amaldiçoou o tempo que não parava. Assim que Juliana encontrou o endereço, o grupo se preparou para o que estava por vir. A adrenalina pulsava em suas veias. Se o marido de Luciana realmente estava envolvido em algo obscuro, elas precisariam estar preparadas. Mas havia uma pergunta que se repetia na mente de Clara: até onde ela iria para proteger a amiga? O que elas encontrariam no fim do caminho? Com um último olhar para Luciana, Clara fez uma promessa silenciosa. Elas não deveriam temer o desconhecido. A verdade as tornaria livres. Ou as aprisionaria. Mas o que estaria esperando por elas na empresa de segurança? Seriam encontrados por aliados ou pelo perigo? Deslizando as mãos sobre a maçaneta da porta, Clara entendia que a verdadeira jornada estava apenas começando e o desfecho poderia ser mais aterrador do que qualquer uma delas imaginar. O coração de Clara pulsava acelerado enquanto ela girava a maçaneta. O ambiente do lado de fora parecia mais sombrio, como se um peso invisível fosse empurrá-la para dentro do desconhecido. Juliana, ao seu lado, segurava o celular na mão como se fosse uma arma, pronta para buscar qualquer informação que a protegesse do que estava por vir. Luciana parecia uma sombra, trêmula, mas determinada a enfrentar o que a aguardava. Quando cruzaram a porta da empresa de segurança, o cheiro de desinfetante e o som de vozes masculinas ecoavam pelo corredor. Uma recepcionista, com um olhar perspicaz, levantou os olhos, instantaneamente, analisou cada uma delas. Clara sentiu um resfriamento na espinha, mas manteve a postura. Precisavam agir como se já estivessem ali antes, como se nada as intimidasse. Vamos perguntar sobre os serviços, Juliana sussurrou, puxando Clara pela manga. Lembre-se, estamos aqui apenas para investigar. Marcaram um encontro para falar com o gerente, um homem de meia idade com um semblante sério e olhos que pareciam penetrar a alma. Ele os conduziu para uma sala pequena, mal iluminada. O ambiente tinha um ar de confidencialidade que fazia Clara sentir-se ainda mais ansiosa. Bom, o que posso ajudar? Ele perguntou, cruzando os braços. Juliana assumiu a dianteira. Estamos interessadas em saber mais sobre os serviços de segurança que oferecem, especificamente para residências, ela começou. Ao falar, seus olhos analisavam o homem, tentando captar qualquer indício de nervosismo. Trabalhamos principalmente com clientes que buscam proteção de ativos valiosos. O tipo de segurança que fornecemos pode incluir vigilância, alarmes e, por vezes, segurança pessoal. O que mais você gostaria de saber? Ele respondeu, mantendo um tom neutro. Clara sentiu que a situação se tornava cada vez mais desconfortável.
O homem parecia agir como um vendedor, mas suas palavras estavam envoltas em mistério. Tem algum cliente específico que vocês atendem? Questionou, tentando provocar uma reação. O homem hesitou. Privacidade é nosso maior mandamento. Não posso revelar nomes ou detalhes, você sabe como funciona. Ele sorriu vagamente, mas havia um brilho suspeito em seus olhos. Luciana, até então quieta, finalmente falou. Meu marido ele é um desses clientes, certo? A pergunta saiu como um sussurro, mas a intensidade na sala cresceu. O silêncio se instalou. O homem ajustou a gravata, nervoso agora. O que você quer dizer com isso? Sua expressão tinha mudado, e Clara percebeu que a situação estava prestes a esquentar. Precisamos saber se ele está envolvido em algo que possa nos colocar em perigo. Clara interveio, determinada. Nós sentimos que há muito mais sobre o que ele faz do que você está disposto a dizer. Houve uma tensão palpável. O homem encarou cada uma delas, e Clara sentiu o peso daquela troca de olhares. Ele não queria dar detalhes, mas havia algo na postura dele que indicava que ela estava perto da verdade. Olha, não sei o que já ouviram, mas quero esclarecer uma coisa. Muitas das nossas operações não são exatamente legais. Ele hesitou, tomando cuidado com cada palavra que saía de seus lábios. Se você realmente deseja saber mais, pode haver consequências. Os olhos de Luciana se alargaram de pavor. Clara rapidamente abriu a boca, prestes a argumentar. Consequências? Que tipo de consequências? Sua voz estava firme, mas seu coração batia descompassado. Isso não é jogo, meninas. A segurança que fornecemos é para pessoas que não podem ser descobertas, e quem se mete nos negócios deles. Ele deixou a frase no ar, e a pressão cresceu na sala. E se decidirmos nos meter? Juliana desafiou. Clara logo percebeu que ela estava disposta a tudo, mesmo que tivesse que atravessar limites. O homem respirou fundo, parecendo pesar suas opções. Se você escolher caminhar por esse caminho, saiba que não voltará atrás. E a verdade pode não ser o que esperam. O aviso ecoou nas mentes das três. O que elas realmente estavam dispostas a arriscar? Elas estavam ali, na beira de um abismo, a adrenalina e o medo misturados em uma torrente de sentimentos. O que realmente estava esperando por elas se decidissem investigar mais longe? A verdade ou a ruína? E, principalmente, até onde Luciana estava disposta a ir para descobrir a realidade sobre seu marido? O gerente parecia absorver as palavras de Juliana enquanto o clima na sala se tornava cada vez mais denso. Clara sentiu o suor escorrendo pelo pescoço e, por um breve momento, desejou poder desaparecer daquela situação opressiva. Mas a determinação de Luciana a mantinha ali, ao lado dela, pronta para enfrentar qualquer tempestade. Se o que vocês fazem não é exatamente legal, que tipo de gente precisa da sua proteção? Luciana perguntou, sua voz quase inaudível, mas cheia de um temor cortante que ecoava nas paredes. Aquelas que têm algo a perder. Que precisam apagar rastros ou evitar que algo do passado venha à tona, respondeu o homem, tornando sua fala mais imprecisa, como se estivesse se despindo de qualquer responsabilidade. Juliana franziu a testa. Tipo o quê? O que está acontecendo? O que o seu cliente está escondendo? O tom desafiador dela provocou um nervosismo palpável. Eu não estou aqui para contar histórias, e não posso me envolver em qualquer questão que comprometa a integridade do meu negócio. Ele se levantou, mas a expressão de Juliana o fez hesitar. Estamos falando da vida de uma mulher e de sua família. Clara exclamou, sentindo que a raiva estava prestes a explodir. Se seu cliente é um criminoso, então ele deve ser parado. O gerente a olhou por um momento, avaliando a gravidade da situação, antes de suspirar e, finalmente, recuar. Olhem, eu só posso avisar que investigar vai trazer vocês para um mundo mais escuro do que imaginam. As pessoas que lidam com esse tipo de segurança não lidam apenas com perigos de segurança. Ele pegou um envelope de dentro da gaveta e o colocou sobre a mesa. Isso é tudo que posso dar. Uma dica. Se vocês decidirem ir adiante, façam isso com muito cuidado. Para o bem de vocês mesmas. Clara pegou o envelope com os dedos trêmulos.
Sintomas de adrenalina pulsavam em seu corpo, e o medo, embora palpável, parecia estar se transformando em uma nova forma de coragem. O que estaria dentro? Uma pista? Um moncar de um mistério que poderia finalmente desvendar o que Luciana tanto queria saber? Sem pensar, decidiu abrir o envelope. Dentro, havia alguns documentos e uma foto. Clara puxou a foto para fora e, ao olhar, seu coração disparou. Era seu marido em um evento com um grupo de caras que pareciam perigosos. A expressão deles era séria, mas o mais chocante era a presença de um indivíduo que Clara reconheceu imediatamente. Era um velho amigo. O homem que nunca deveria estar ali, o que tornava tudo ainda mais bizarro. Luciana, olha isso! Clara mostrou a foto, seu tom agora mais urgente. Os olhos de Luciana se arregalaram. Ele está com eles? Luciana perguntou, o desespero transparecendo em cada palavra. Parece que sim. Mas quem são essas pessoas? O que ele estava fazendo nesse lugar? Isso é um grande problema, Luciana. Nós precisamos descobrir o que está acontecendo. O peso da revelação passou a fazer parte do ar que respiravam. Talvez aquela empregada que trabalha com ele saiba de algo que você acha? Juliana sugeriu, seus olhos brilhando com uma ideia. Era um lampejo de esperança em meio ao pavor. Precisamos encontrá-la antes que alguém descubra que estamos no nosso encalço. Esse caminho pode ser mais escuro do que realmente imaginamos. Clara sentia cada palavra enraizar-se em seu coração. A adrenalina e o medo eram agora um combustível forte. E se a empregada nem souber de nada? Luciana questionou, mas sua voz já transmitia um leve fio de esperança. Se ela estiver em perigo, pode ser a nossa única chance de salvarmos você e descobrir a verdade. Juliana respondeu, enquanto seu olhar se fixava em Clara. Um pacto silencioso entre as duas. O trio se levantou, preparadas para seguir adiante, mesmo que isso significasse cruzar limites desconhecidos. Mas Clara não conseguia afastar a preocupação de sua mente. O que mais elas iriam descobrir? A verdade poderia não ser o que esperavam, e a possibilidade de uma traição ainda maior pairava no ar. Ressabiada, Clara fixou o olhar na saída, decidida. A sombra das incertezas as acompanharia. A busca pela empregada levaria a uma verdade maior, mas a pergunta era, até onde cada uma delas estava disposta a ir para enfrentar os fantasmas que se escondiam nas entrelinhas daquela história obscura. Clara sentiu a adrenalina pulsando, enquanto seus pés moviam-se em direção à saída. O ar pesado na sala parecia querer prendê-las ali, mas a esperança se tornava uma força poderosa que as impulsionava. Com o envelope ainda nas mãos, olhou para Luciana e Juliana. Vamos encontrar essa empregada antes que seja tarde demais. As ruas pareciam mais estreitas enquanto se dirigiam ao endereço que encontraram nos documentos. O sol começava a se pôr, pintando o céu com cores quentes, mas suas almas estavam consumidas pelo frio da incerteza. Será que a mulher teria alguma informação? E se não soubesse nada? Essas perguntas assombravam Clara, mas a determinação em seu coração era mais forte. Finalmente, elas chegaram a um pequeno prédio de apartamentos. A fachada estava desgastada, e o elevador estava fora de serviço. Subir as escadas parece a única opção, Juliana murmurou, olhando para os degraus sequiosos. Subiram lentamente, cada passo mais pesado que o anterior, como se o destino estivesse se aproximando. Quando chegaram ao terceiro andar, pararam em frente a uma porta que parecia esquecida pelo tempo. Clara bateu timidamente, o som ecoou no corredor vazio. Olharam-se nervosamente, sussurrando esperanças e medos, até que uma voz grave respondeu de dentro. Quem é? Oi, nós somos amigas da sua funcionária. Precisamos falar com ela. É urgente, Clara disse, tentando soar confiante, mas a tremedeira na sua voz era evidente. A porta abriu lentamente, revelando uma mulher de olhos castanhos e cabelo desarrumado. Parecia cansada, mas seus olhos logo se iluminaram quando perceberam que se tratava de um assunto sério. O que está acontecendo? Ela perguntou, a preocupação estampada no rosto. Precisamos de informações sobre o seu patrão, Juliana disse, sem rodeios. Ele pode estar envolvido em algo perigoso, e precisamos proteger uma pessoa.
A mulher hesitou, olhando para um lado e para o outro, como se temesse ser ouvida. Entrem, ela apressou-se a dizer, abrindo a porta um pouco mais. Clara e as outras entraram, fechando a porta atrás de si com um estalo firme. Você não tem ideia do que está acontecendo, não é? Clara percebeu que sua voz soava quase como um pedido. Não, eu não sei de nada novo, só sei que ele anda muito estranho ultimamente. A empregada começou a falar, seu olhar se tornando vago, como se estivesse revisitando memórias. Ele sempre teve contatos em lugares ruins, mas agora ela parou, tragando a insegurança por um momento. Ele recebeu ameaças. Algo sobre um tal de acerto. As palavras da mulher caíram sobre elas como uma bomba. Acerto? Luciana repetiu, tentando entender a gravidade do que estava sendo dito. Dizem que se ele não pagar, algo muito ruim vai acontecer não só com ele, mas com todos ao seu redor, a empregada respondeu, parecendo cada vez mais angustiada. E você sabe onde podemos encontrá-lo? Juliana interveio, sua voz firme e direta. A mulher balançou a cabeça. Ele não está mais em casa. Sempre sai à noite, sem avisar. Não me deixa saber onde vai, só que é para resolver problemas. O temor em seus olhos era palpável. Precisamos de mais informações. Se ele está envolvido com pessoas que ameaçam vidas, nós temos que agir rápido, Clara instigou, o desespero crescente em seu peito. Havia muito em jogo. Nesse momento, um celular vibrou na mesa, chamando a atenção de todos. A empregada estava prestes a pegar, quando um estampido alto ecoou do lado de fora. Clara congelou. O som se transformou em gritos, e seu coração disparou. Celebrações ou briga? Murmúrio de Luciana, enquanto todas se aproximavam da janela. A cena que se desenrolava na rua era caótica. Homens com roupas escuras cercavam um carro, e em meio ao tumulto, Clara viu a silhueta de alguém conhecido. É ele! É o meu marido! Clara gritou, a adrenalina disparando de novo. Sem pensar, ela se virou para as outras. A gente precisa sair! Agora! Foram para a porta, mas a empregada tentou detê-las. Vocês não podem ir! Isso é perigoso! Mas Clara já havia decidido. Elas não podiam ficar paradas enquanto o marido de Clara estava em perigo. A vida delas dependia disso. E, enquanto se dirigiam para a saída, uma pergunta ressoou em sua mente: até onde estavam dispostas a ir para salvar aqueles que amavam e enfrentar os segredos obscuros que ameaçavam suas vidas? Clara empurrou a porta com força, a urgência guiando seus movimentos. O coração pulsava em seu peito, e a adrenalina tornava tudo ao seu redor um borrão. As vozes de Luciana e Juliana se misturavam com o caos na rua, mas Clara já não ouvia. Só conseguia focar na silhueta que ela reconheceu, aquela que lhe era tão familiar, mas agora tão distante. Espere! A empregada gritou, mas Clara não teve tempo para hesitar. O instinto a arrastou escada abaixo, enquanto sua mente tentava montar as peças do quebra-cabeça. O que estava acontecendo? Por que ele estava ali, cercado por aqueles homens? O medo a consumia, mas o amor pelo marido a impulsionava ainda mais forte. Quando chegaram ao térreo, a cena na rua estava mais clara. Clara viu que os homens não pareciam apenas ameaçadores. Eles estavam armados e decididos. Um deles, mais alto que os outros, gritou alguma coisa. Era difícil distinguir as palavras, mas o tom era ameaçador. Clara precisava agir. Vamos! Gritou Clara, puxando as amigas para um canto escondido. Precisamos nos aproximar, ver o que está acontecendo. Luciana e Juliana trocaram olhares apreensivos, mas Clara não estava disposta a recuar. Ela vislumbrou uma esquina que oferecia uma visão melhor e, sem pensar duas vezes, avançou. As outras a seguiram, relutantes, mas sua determinação era contagiante. Mal podiam acreditar no que estavam prestes a testemunhar. O marido de Clara estava em pé, visivelmente nervoso, falando rapidamente com os homens. A expressão em seu rosto era uma mistura de preocupação e desespero. De repente, um dos homens empurrou-o bruscamente, e ele quase caiu. O coração de Clara se acelerou.
O que eles estavam fazendo com ele? Precisamos de um plano, murmurou Juliana. Ele vai precisar de nós, mas não sei como. Precisamos distraí-los, sussurrou Clara, tomando coragem. Ela percebeu que a fraqueza seja um luxo que não poderia se permitir. Era hora de agir. Com um arrombamento de ideias na cabeça, Clara olhou em volta e avistou um carro estacionado na calçada. A mente dela trabalhava em alta velocidade. Juliana, vai até aquela lixeira e pega algo que sirva como pedra. Luciana, grita e faz barulho, vai chamar atenção. Depois, eu vou correr e pegar ele. Os olhos delas se arregalaram, mas não comentaram. Fizeram exatamente o que Clara pediu. Quando Juliana pegou um pedaço de madeira, Luciana começou a gritar, chamando a atenção de todos para o outro lado da rua. O tumulto rapidamente se desvaneceu em confusão. Clara usou aquele momento de distração. Correu em direção ao marido. Ele não percebeu, estava concentrado demais nos homens que o cercavam. Com um grito agudo, ela gritou seu nome, finalmente atraindo seu olhar. Ao encontrá-la, o rosto dele se iluminou, mas logo se transformou em horror ao perceber que ela estava se aproximando do grupo. Clara! Não! Ele gritou, mas era tarde demais. O estalo que seguiu foi ensurdecedor e Clara se sentiu paralisar. O homem alto havia sacado uma arma, e o carro estava agora em perigo. Clara sentiu seu estômago revirar. O que ela havia feito? Num momento de desespero, fez algo impensável. E no meio daquela confusão, a verdade sobre o que realmente estava acontecendo começou a se revelar em sua mente. Ali, no meio da noite, rodeados por sombras e perigos, uma nova pergunta brotou: estariam realmente prontos para enfrentar as consequências do que estava prestes a acontecer? O som do disparo ecoou pela rua, como se o tempo tivesse se congelado. Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Seu coração batia forte, e uma onda de desespero tomou conta dela. O grito do marido reverberou em sua mente, mas a cena diante dela se desdobrava em câmera lenta. O homem alto, que antes parecia cercear seu marido, agora estava em uma posição de domínio. A arma, reluzente sob a luz dos postes, estava apontada para o chão, enquanto ele olhava para Clara com um sorriso frio. O pânico se apoderou dela, mas tinha que fazer algo. Não podia deixar o medo paralisá-la. Solta ele! Clara gritou, sua voz mais firme do que se sentia por dentro. Era um pedido desesperado, mas lançado com toda a coragem que ainda tinha. Ela não sabia se os homens eram parte de uma gangue ou algo ainda mais sinistro. Mas a determinação de proteger seu amor era mais forte. Os outros homens se viraram, confusos com a ousadia dela. Clara não se importava. Suas amigas estavam atrás dela, as duas com o coração na boca, mas ainda assim davam apoio silencioso. Você não sabe com quem está se metendo, garota, disse o homem mais alto, com uma risada desdenhosa. Melhor se afastar. Ele deu um passo à frente, mostrando que não estava brincando. Mas a imagem do rosto desesperado do marido a fez reagir. Era como se um fio invisível a unisse a ele, fortalecendo sua ânsia por proteção. Você não vai machucar ele! Gritou, mais uma vez, como se cada palavra fosse uma barreira contra a violência. Para sua surpresa, o homem hesitou. O que ela viu em seus olhos foi uma mistura de surpresa e curiosidade. Ele analisava Clara, como se tentasse compreender a determinação dela, uma fraqueza que muitos homens não poderiam suportar. Numa fração de segundo, aquilo se tornou uma batalha psicológica, e ela apenas tinha um golpe a dar. Você pode me acabar, mas saiba que estou disposta a fazer qualquer coisa por ele, disse Clara, avançando um passo. E você pode não se importar com a vida de alguém, mas eu sou tudo o que ele tem. E se você fizer alguma coisa, não terá como escapar das consequências. A tensão na rua crescendo, ela podia sentir os olhares das pessoas ao redor, algumas já sussurrando, outras filmando a situação. O homem parecia tentar ganhar controle de uma situação já fora das suas mãos. Clara percebeu que precisavam de tempo. Com uma rapidez que surpreendia até ela mesma, ergueu a mão e gritou, Juliana, Luciana, corram! Chamem ajuda! Enquanto suas amigas hesitavam,
quase paralisadas pela adrenalina, uma nova voz surgiu da multidão. Um homem conhecido na vizinhança, um ex-polícia que tinha seus próprios problemas, começou a gritar para chamar a polícia. A movimentação ganhou força. O homem de arma, com um olhar de desespero, viu que sua situação estava mudando. Clara podia sentir que a batalha estava longe de terminar, mas agora havia uma faísca de esperança. De repente, o marido dela, aproveitando a distração, deu um passo à frente, puxando Clara para trás, enquanto os outros homens olhavam confusos. "O que você está fazendo aqui, Clara?" O coração de Clara estremeceu. Por que ele não estava fugindo? O que estava tomando conta dele? Em um instante, ela percebeu que este não era apenas um confronto físico, mas uma luta muito maior. "Eu não vou deixar você aqui", respondeu ela, segurando sua mão. "Temos que sair." Mas, naquele momento, a noite revelou não apenas um plano de fuga, mas também um segredo obscuro. Clara sabia que a resposta estava oculta entre as sombras que o cercavam. O que havia realmente trazido seu marido até ali? À medida que mais vozes se juntavam e sirenes podiam ser ouvidas ao fundo, a verdadeira luta estava prestes a começar. Estariam prontos para desvendar a verdade que ameaçava separá-los para sempre? A noite estava carregada de tensão e incerteza. Clara, com o coração agitado, estava a um passo de descobrir a verdade que mudaria suas vidas para sempre. O marido, agora em pé ao seu lado, absorvia o caos ao seu redor, a preocupação estampada em seu rosto. A sirene da polícia se aproximava, trazendo uma mistura de alívio e medo, mas Clara não tinha tempo a perder. "Clara, você não entende, precisa sair daqui", ele implorou, puxando-a para perto. Mas o olhar dela estava fixo no homem que o cercava, sua raiva substituída por um desejo feroz de proteger sua família. "Você não está sozinho. Nós vamos sair juntos", Clara gritou, decidida. O apoio das amigas atrás dela a encorajava, e a presença de Juliana e Luciana conferia força a cada passo que davam em direção à verdade. Os homens estavam em alerta, inquietos. "Se não se afastar, pode se machucar." O tom ameaçador do homem alto ecoou na mente de Clara, fazendo-a sentir a adrenalina disparar. Ela não podia deixar que o medo dominasse. "Você não vai nos parar." Clara disparou, confrontando aqueles que ameaçavam seu amor. Momentos antes, o pânico havia tomado conta do ambiente, mas agora Clara focou na coragem que brotava em seu interior. Juliana e Luciana, percebendo que a situação estava mudando, começaram a fazer barulho, criando um alvoroço para distrair os homens. Clara se virou para o marido, seu olhar firme. "Confie em mim. Vamos sair, mas precisamos de um plano." Foi a vez do marido dele hesitar. "Eu não posso, não é seguro." Mas Clara não daria espaço para o desespero. Ela virou-se para as meninas e disse com determinação: "Precisamos de ajuda. O ex-polícia está vindo. Se ele puder chegar até nós, talvez possamos escapar." A tensão aumentou, e mesmo enquanto falava, Clara podia notar a mudança no clima. Um dos homens começava a vacilar, confuso diante da determinação quase feroz dela. O tempo parecia escorregar entre os dedos, enquanto as sirenes se aproximavam. Nesse instante, algo dentro de Clara se iluminou. Os homens estavam armados, sim, mas não eram invulneráveis. Ela se lembrou do que estava realmente em jogo: a vida de seus filhos, o futuro que tanto lutou para garantir. Era hora de deixar o medo para trás e agir de uma vez por todas. De forma inesperada, ela avançou em direção aos homens, parando a poucos metros deles. "Chega!" Clara bradou. O impacto da sua voz ardente fez todos pararem. "Se isto é sobre ameaças, então você está no lugar errado. Não sou uma fraca. Falem comigo." A coragem que transparecia em suas palavras fez com que até mesmo o homem mais alto ficasse um instante estático, avaliando a resolução dela. Foi o momento que o marido precisava para reagir. Ele, percebendo que o jogo estava mudando, olhou para o grupo e gritou: "A verdade precisa vir à tona. O que estamos fazendo aqui não pode se esconder mais." A revelação pegou todos de surpresa.
As palavras ecoaram na mente de Clara como um chamado à ação. Ex-policia, que já se aproximava, percebeu a oportunidade e, vendo que a chance de agir estava se apresentando, acelerou seus passos. Clara olhou para ele. Como se conectadas, todas as mulheres ali sentiram que poderiam avançar. Os homens, percebendo amedrontados que a situação estava perdendo o controle, começaram a recuar. Mas a determinação de Clara não daria espaço para a fraqueza. Sabemos a verdade agora. Não vamos mais nos calar! Gritou, tornando-se a voz da luta que todas elas sentiam dentro de si. Com a sirene tocando cada vez mais perto, e cada uma firmando-se de pé, as mulheres perceberam que a verdade poderia não apenas salvá-las, mas libertá-las. Era hora de expor a escuridão que ameaçava não apenas suas vidas, mas também todas as outras por trás do manto das mentiras. E assim, com um grito de força e coragem, avançaram juntos em direção ao destino, decididas a confrontar o que estava escondido nas sombras. Clara sabia que precisava se inscrever agora neste canal, pois a luta delas estava apenas começando. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. É hora de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. A batalha pelas verdades ocultas e as vidas que valem a pena lutar apenas começou.